Um exercício agora sobre força de atrito, tá? Com força de atrito, aliás. Um corpo de 4 kg é puxado por uma força F ao longo de 8 metros sobre um plano horizontal rugoso. O coeficiente de atrito dinâmico é 0,2, a força é 50 newtons, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pede a aceleração do corpo e o trabalho da força, de atrito, o trabalho da força normal, e trabalho da normal e trabalho da força peso. Tá. Aqui está o diagrama, eu tenho a minha força de 50, a força de atrito, a peso e a normal. Se houve deslocamento, é porque há aceleração, afinal de contas ele está pedindo a aceleração do corpo. A aceleração ela vai apontar na direção da força que se sobressai ao sistema. Como há movimento, então a força que se sobrepõe essa daqui. Para eu achar a aceleração, eu preciso achar a força resultante. Então vai ser 50 menos a força de atrito, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Para eu achar a força de atrito, eu preciso achar a normal. A normal ela é igual ao peso, que é igual a massa vezes gravidade. Então 4 vezes 10, 40 newtons. Normal e peso se anulam, né? 40 newtons. Então é 0,2 vezes os 40 newtons. A minha força de atrito vai ser igual a 8 newtons. Feito isso, eu trago aqui 50 menos 8 é igual a 4A. 50 menos 8 é 42, é igual a 4A. Então, a minha aceleração vai ser igual a 10,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema. Tá. Agora eu posso, então, calcular. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa eu arrumar uma folha e ficar melhor. Eu posso fazer o cálculo agora das forças que do trabalho que ele está pedindo das forças. Então, trabalho da força em primeiro lugar. Tá? Bom, olhando o gráfico aqui, a força está para um lado e o deslocamento está para o mesmo lado. Então, vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de zero, certo? O trabalho da força vai ser igual a própria força 50 vezes o deslocamento de 8 vezes o cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, né? E o trabalho da força vai ser igual a 400 joules, certo? Tá. O trabalho da força de atrito vai ser igual a força vezes deslocamento, só que aqui estão em sentidos opostos, forma um ângulo de 180 graus. Então, o cosseno aqui vai ser 180. O trabalho da força de atrito é força vezes o deslocamento, e o cosseno de 180 ele é menos 1, certo? Então, o trabalho da força de atrito... no caso, perdão, a força que está agindo aqui, no caso aqui que nós vamos considerar, é a força de atrito, tá, gente? A força de atrito. Quanto que vale a força de atrito? É 8, não pode esquecer disso. Então, o trabalho da força de atrito é 8 vezes menos 1, vai dar menos 64 joules. Tá? Tem substituindo força por força. Agora, o trabalho da normal. O trabalho da normal é força vezes deslocamento. Olha aqui, força para um lado, deslocamento para o outro, dando uma perpendicular, é cosseno de 90. Certo? O trabalho da normal, então, qual que é a força? É a normal. A normal vale 40 newtons. Houve deslocamento? Não houve, né? Ele não se deslocou em Y, ele deslocou só em X. Então, não há deslocamento. E o cosseno de 90, quanto que é? É 0, não é? Olha lá. Então, o trabalho da normal é 0. Tá? E agora, por último, o trabalho da força-peso. Trabalho da peso vai ser igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo aqui. O trabalho da força-peso... Qual que é a força-peso? Peso é igual a normal. Quanto vale normal? A normal vale 40. Qual foi o deslocamento? Também é 0, né? Ele não se deslocou em Y. Qual é o cosseno que está sendo formado aqui? Bom, na verdade, se não, existe um deslocamento, ele vai formar 90. É um deslocamento no eixo X, mas não em Y, né? Cosseno de 0 é 0, então o trabalho da força-peso também é 0 joules aqui e 0 joules aqui, tá?
Então é isso, gente. Está aqui os 4 trabalhos calculados e a força de aceleração. 400 Joule para força, menos 64 para força de atrito e 0 para neutro, para normal e para peso. Porque elas se anulam, né? Não há movimento, então não há trabalho. Tá ok? É isso aí. Muito obrigado.